Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Quinto Dia Útil, podcast oficial da Carreira Miller. Hoje a gente está com um assunto super legal, vamos falar da crise da retomada e o que alguns de nossos clientes estão fazendo nesse momento. O convidado especial de hoje é o Ângelo Fanti, ele é Head de RH da Sorocaba Refrescos. Sorocaba Refrescos, uma empresa licenciada para produzir os produtos Coca-Cola. Ângelo, muito obrigado por tua presença, seja bem-vindo. Ok, pessoal, muito boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite de vocês, me tiraram completamente da zona de conforto, nunca fiz isso, estou estreando aqui com vocês, então espero que a gente faça um excelente trabalho agora à tarde aqui. Com certeza faremos. Estou na companhia também do João. João, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, vamos lá. Vamos lá, Felipe tá estreando no Quinto Dia Útil, Felipe? Não, o Felipe já fez, já. Ah, é verdade, aqui no estúdio. Da Tutor. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Felipe. Obrigado mais uma vez pelo convite aí, vamos com um bate-papo bem legal aí hoje. Que legal. Fernanda, seja muito bem-vinda. Tô com a minha coquinha aqui já, ó. Muito bem, Fernanda, já começamos, ó, bombando no canal. Então vamos ao que interessa. Ângelo, tem uma pergunta quente, na verdade não é quente, ela é bem gelada, refrescante e é aquela que tira a lágrima do olho quando você bebe, né? Não sei quem já tomou uma Coca de KS geladinha, mas que sai até lágrima. Ângelo, por que a de KS é diferente da de plástico? Eu não acredito que você vai começar a nossa conversa já perguntando um segredo assim da Coca-Cola. Eu achei que eu fosse deixar para o final. Mas já que vocês aí estão perguntando, eu vou dar um spoiler assim. Ela não é, ela assim, vamos dizer que o gás é melhor aí, ó, a impressão que a gente tem que o gás é melhor, porque o vidro conserva mais. Eu garanto a vocês que o produto, tanto o PET, quanto o lata, quanto o vidro, a composição é exatamente igual, mas a KS, não tenha dúvida, ela dá uma impressão de que ela é muito melhor do que as outras. E ainda tem aquele gostinho nostálgico, né? Não é, sabe quando você chega com aquele calor assim, legal, você chega no boteco e pede aquela coca e a hora que o cara tira aquela tampinha daqueles gás, o primeiro gole... Olha, já deu até água na boca aqui, ó. Ainda bem que eu tenho a minha aqui, ó, deixa eu tomar. Será que ninguém traz uma pra mim aqui, não? Daqui a pouco eu vou mandar uma cerveja pra vocês, uma bem geladinha. Vamos lá, Ângelo. Então a Sorocaba, conta um pouquinho mais. Eu só dei uma breve introdução, mas vocês estão aqui no interior de São Paulo, perto da gente também. Conta um pouquinho de como é a empresa, o portfólio dela e um pouquinho da tua carreira também, Ângelo, só para introduzir para o pessoal que está nos ouvindo. Bom, vamos lá. Vou começar pela minha carreira, né? Eu tenho já alguns anos de janela, né? Eu comecei minha carreira na RH em 92, comecei como estagiário na área de recursos humanos, depois eu fui crescendo nas empresas que eu trabalhei, passei por grandes organizações, passei pela ABB, uma multinacional que fica em Osasco, depois passei pela Ford, trabalhando na Bahia, no complexo lá de Camaçari, e depois eu caminhei para a área de bebidas. Primeiro eu comecei com a concorrência na Skin Cariol, e agora, já tem 10 anos que eu estou aqui na Sorocaba Refrescos, que é uma franquia da Coca-Cola. E nessa hora aí da concorrência a gente põe um pi. Agora, uma coisa é verdade, assim, depois que você entra na área de bebidas, é difícil sair disso. É muito gostoso, essa área é muito dinâmica, é um movimento constante, né? Então, e aí eu faço parte dessa companhia, dessa grande organização, a gente fica aqui na unidade de Sorocaba. Só para quem não conhece, todas as Coca-Colas no Brasil, elas são franqueadas, nós somos uma franquia de nome Sorocaba Refrescos, a gente tem autorização para fabricar produtos da Coca-Cola. E produtos são esses, que a gente chama de carbonatados, que são a parte de produtos que têm gás, né? Refrigerantes Coca-Cola, com todas as derivações, então Coca sem açúcar, Coca normal, Fanta Guaraná, Fanta laranja, Fanta uva dá um gostinho de infância da gente, né? E vou dizer para vocês, só um parênteses, quando está fabricando Fanta uva aqui na fábrica, é um cheiro sensacional. Tem o Quat, tem a Sprite, e tem produtos que não são exatamente fabricados aqui, mas a gente distribui, que são os produtos da Leão, que são chás, são os sucos,
e a cerveja, que faz parte do nosso portfólio, que a Heineken produz e a gente distribui aqui. Nós somos uma empresa com 800 funcionários, aproximadamente, um território que pega todo o interior aqui de São Paulo. Então, a gente sempre, as franquias se dividem por territórios, né? Então, como exemplo, aí que vocês ficam aí mais próximo de Campinas, a gente tem autorização de fazer a venda do nosso produto até Salto. Depois, Indaiatuba já é uma outra franquia que trabalha, e a gente vai até o final da divisa com o Paraná, Itapeva, por exemplo, que a gente tem um centro de distribuição lá, e aqui em São Paulo a gente pega até Araçariguama, Piedade, Salto de Pirapora, aí a nossa grande massa é aqui em Sorocaba mesmo, na cidade. Eu exatamente não sei o número de municípios, mas 40 municípios aproximadamente que a gente é responsável por distribuir o produto da Coca que a gente fabrica aqui. Basicamente é isso. O Emerson toma Coca de vocês, então. O Emerson toma Coca da gente. Exatamente. Então você tem o privilégio de ser. Você que está aí, Fernanda, você pode que a gente que está na empresa, a gente já sabe disso. Mas toda vez que a gente está com um produto da Coca, a gente geralmente olha o fundinho dela assim para ver qual é a letra que está embaixo, para saber qual é a fábrica que fabricou, né? Ah, sim, tem mesmo umas letrinhas aqui. Pois é. Mas o segredo da Coca sendo revelado. SP, por exemplo, o segredo da Coca sendo revelado. Quando você está aí, por exemplo, se você está em Jundiaí ou você está em Indaiatuba, quem é responsável por entregar a vocês é a FENSA, que fica aí que fabrica aí na fábrica de Jundiaí. Sim. Entendi. Então, Angelo, como é que o segmento... Desculpa, se você vê a gente no restaurante e olhando assim, não acho que a gente tá maluco, não. A gente só tá vendo se o produto é nosso. Angelo, como que o segmento tá passando por esse momento? De forma geral, de bebidas, né? Que é o que você está imerso aí. Na verdade, a gente também acaba sendo impactado por esse processo todo, né? Todo mundo fala, vender Coca é fácil. Não é fácil vender Coca, não. Os vendedores ficam meio bravos quando a gente faz isso. Não vou negar que o carro-chefe da empresa é a Coca-Cola, mas você tem um portfólio todo para vender. Então, quando tem na situação que a gente está vivendo, que muitos PDVs, que a gente chama, né, pontos de venda, eles fecham, o nosso índice de volume de vendas também diminui bastante, né? Aproximadamente a gente tem, posso dizer que a gente chegou próximo aí dos 25% de queda de volume nesse período mais acentuado assim da pandemia, né? Com o cliente fechando portas, shoppings, né, fechados. Então a gente tem toda a área de alimentação nos shoppings. Então isso também gera um prejuízo para a gente, né? A gente vai tendo vai buscando alternativas para fazer isso, mas o volume diminui. Entendi. Então hoje a gente vai para todos, na verdade, né? Não só para nós, como para todos. A minha área de marketing e quando eu falo do varejo, de autosserviço especialmente, assim, eu imaginava que a parcela fosse até menor deles, mas ainda é bem grande, né? Desse percentual que você me diz ainda do que a gente tem dos pontos de venda, né? Mas falando de varejo e autosserviço, né? Mas legal, legal não, né? Na verdade, o momento ele é delicado como humanidade, falando assim, né? Mas também está nos ensinando e nos dando muitos mecanismos para a gente entender e dar dinâmicas diferentes para os produtos, né? Eu acho que tem que ser assim, né? E é inclusive por isso que o Ângelo está aqui com a gente hoje, porque a Sorocaba Refrescos entrou no grupo de empresas com as melhores respostas de retomada, né? E para lidar com esse momento de crise, né? O Felipe também participou aí do estudo. Ele foi uma das pessoas que levantou e disse assim, eles são um bom nome aí para participar do nosso podcast. Uma excelente gestão aí por obrigado, isso, inclusive, que a gente trouxe o Ângelo aqui para nos ensinar. Vamos lá, eu quero usar muito... João, eu gostaria muito que você participasse com algumas questões, mas deixa eu começar com a primeira aqui, depois eu quero que vocês vão, né, home office, como é que tá aí? Vocês já tinham a prática antes? Ou isso é óbvio que deve ter áreas que obviamente não vai ter, né? Como é que vocês estão lidando com esse tema? Emerson, a gente aprendeu. De verdade, a gente aprendeu. Nós não tínhamos a prática do home office, isso foi uma novidade, né? E a camada da minha população que entrou em home office foi toda a área administrativa. Bom, primeiro assim, quando começou a surgir o assunto do vírus e proliferando em São Paulo, no Brasil, de uma forma geral,
nós entramos em home office no dia 13 de março. Essa foi a data precisa que a gente começou. E aí, quem entrou nessa brincadeira, né? Toda a parte administrativa, e aquelas pessoas que no primeiro momento eram um grupo de risco, que eram os acima de 60, e quem tivesse alguma comorbidade já que pudesse levar para um grau de risco. Então, foi um aprendizado, assim, a gente de um dia para o outro anunciou que as pessoas estariam em casa, e como é que a gente ia fazer isso? Então, uma das coisas que a gente teve que aprender foi, primeiro, TI teve que disponibilizar acesso remoto para toda essa população. A gente está falando hoje em torno de 180 pessoas em home office, né? Então, TI disponibilizou acesso, rede, todos os sistemas que efetivamente a gente trabalha dentro da organização, a gente teve que disponibilizar para as pessoas em casa. Isso foi feito, e aí a gente começou a entender como é que a gente vai fazer isso, como é que é o trabalho em cima disso, né? E muito aprendizado. Então, muitas reuniões, assim, a gestão muito ativa em cima disso, participando ativamente de manhã com reunião para decisões de como seria programado o dia, como é que ia ser as entregas do que vinha, como é que a gente faria as reuniões, porque a gente está na empresa, o hábito precisando discutir algum assunto, reúne a área específica, senta numa sala e reúne e sai de lá com alguma ação, né? Como que foi aprender a fazer isso virtualmente? Hoje, 3 meses depois, praticamente, dessa história acontecendo, eu digo que a gente tem um sucesso absurdo, assim, um grau de satisfação dessas pessoas em home office muito ok. Quando eu digo ok, eu digo assim, como eles estão se sentindo assistidos pela empresa, mesmo estando em home office, né? O que a gente faz para não gerar nessas pessoas que estão em casa uma sensação de que, nossa, minha cadeira, né, esvaziou, como é que meu chefe está me vendo, como é que meu líder, como é que meu gestor está me vendo aqui em casa. Então, todas essas questões a gente foi trabalhando no dia a dia, a liderança muito ativa em cima disso, e a gente hoje, depois de 90 dias, percebe um grau de satisfação bem acentuado. Tanto é que algumas pessoas assim, volta, não queria não, sabe? Legal, eu estou perdendo um abraço, mas a entrega do trabalho que a gente está medindo, ela está vindo com o mesmo grau de satisfação. 2 perguntas, então. Como é que vocês estão medindo, né? Vocês têm algum meio para isso? Vocês fixam metas? E segundo, existe expectativa pro novo normal de vocês continuar em home office ou volta todo mundo para a fábrica? Tá. Primeiro, assim, meta é o que comanda o nosso dia a dia, né? Então, Legal. toda a equipe de vendas, ela sai de manhã com uma meta específica. Então, como é que eu vou entregar aquilo que eu tenho que vender hoje para fazer um resultado com rentabilidade no final do mês? O carro-chefe é vendas, é área comercial, então toda a organização, ela se mobiliza em função disso. Só para entender o processo disso, como é que funciona? Toda produção, primeiro ela sai de uma demanda. Então, tem uma área de demanda que estuda mercado e diz assim, o que o mercado está consumindo agora? Então, vamos entender que o mercado agora está consumindo Fanta laranja. Então, existe toda uma programação de produção para Fanta laranja. Feito isso, a equipe de venda sai à venda, depois disso, obviamente, a sequência. Produz para vender, depois o que vendeu entrega. As áreas de apoio, que é trade, o financeiro e o RH, eles trabalham apoiando para que esse processo todo ocorra. Então, nada mudou no nosso jeito de trabalhar, mesmo estando em home office, porque se tem demanda, se a produção está funcionando, a fábrica está funcionando lá, né? Se a gente tem que entregar, tem que vender, tem que distribuir, o restante da organização tem que funcionar. E a gente percebeu que isso funcionou muito, muito fácil, assim, a roda rodou fácil, não teve nenhuma engrenagem que tivesse em desacordo que fizesse a gente ter paralisações assim, peraí, vamos chamar essa área aqui para a gente conversar disso. Não, ela fluiu, e aí eu vou dizer para vocês, acho que flui muito pela nossa própria cultura, pelo jeito que a Sorocaba Refrescos já trabalhar, né? Eu acho que eu posso dizer muito tranquilamente, assim, do jeito que a gente funciona lá dentro, ela fluiu, mesmo estando 180 pessoas em casa, né? E aí, se você me perguntou, e aí para retornar?
Emerson, as nossas condições para retorno, elas estão baseadas na Organização Mundial da Saúde. Ok. Então, eu como RH, estou responsável por isso, assim. Com isso que eu digo assim, como é que está o mercado, como é que está a condição física das pessoas da cidade, para a gente entender se volta ou não. Então, eu tenho leito de UTI disponível, eu tenho condição de trazer essas pessoas para dentro, de que forma? Então, todo esse plano de retorno, quem está desenhando sou eu, com a minha equipe, e a gente tem mais ou menos uma cópia do que o governo tem feito, assim, laranja, amarelo, vermelho, para a gente entender quem vem primeiro. Então, eu não apresentei isso ainda lá, porque a gente ainda não está na fase de voltar, a nossa ideia talvez fosse setembro, para começar o retorno em 2020, mas só um spoiler aí para vocês, assim, primeiro, quem volta? Volta a liderança. Qual liderança? A liderança que é mais fácil estar presente, vamos dizer assim. Embora eu reforce, não tem nenhum problema de estar em casa, mas com que áreas interage essa liderança para voltar mais? Então, por exemplo, a minha liderança da indústria está lá dentro, porque a fábrica está produzindo. Então, a liderança do trade, a liderança da logística, que é a parte do planejamento, de monitoramento, da demanda, esse pessoal volta porque interage melhor. Então, esses caras voltam primeiro, né? Depois, quem vem? Aí vem os analistas, né? Quem vem? Primeiro, quem tem carro. Quem não tem carro não vem no fretado por enquanto, então vem de carro. Depois disso, vem quem está de fretado. Até a gente entende que 2020 retorna com 100%, já se tiver as coisas mais ok, vacina meio que pronto para sair. Então, voltar ainda é embrionário. É um desenho, né? Porque está funcionando, então a gente não precisa correr. Mas quando voltar, volta bem devagarzinho, assim. Volta com uma condição de ainda manter a saúde física do colaborador ok. Tá? Só mais uma aqui, depois eu não quero... Gente, eu quero que vocês... Desculpa, só para tentar estressar esse assunto um pouquinho mais. Então, quer dizer, toda a questão estrutural, principalmente de software, para deixar todo mundo com condições de trabalhar em casa, isso aconteceu por conta desse momento. O pessoal tinha laptop, levou os computadores e teve outras coisas mais? Cadeiras, recursos assim? Tudo isso a gente proporcionou. Então, quem tem, por exemplo, eu estou na minha casa, então se eu tenho uma condição já do meu computador, é que eu já uso notebook, mas, por exemplo, um analista que não tem um computador em casa e ele precisou levar o dele, ele precisava de a empresa disponibilizou. Né? Legal. A cadeira, a empresa disponibilizou. Isso tudo a gente monta na sua casa uma estrutura onde você consiga ter lá a sua condição de trabalho, né? E a gente fez uma consulta disso, assim. Então, por exemplo, eu sei que tem gente em casa que tem um computador e até um filho que está com em aula online, que precisa dele, e aí como é que esse cara trabalha? Então, isso a empresa disponibilizou. E disponibilizar significa assim, 100% quis? Não. Tem gente que já tinha condição em casa, teve a condição de ligar no computador de casa mesmo os acessos da empresa e funcionou. Quem não teve, a empresa falou, a única coisa que você precisa fazer é vir buscar, né? Mas uma grande parte, a própria liderança encarregou de fazer chegar até a residência da pessoa e tá lá. Todo mundo se instalou rapidinho e tal. E eu tenho que dar uma salva de palmas aqui para o nosso TI, porque assim, toda e qualquer demanda que eles tiveram no começo, a rapidez com que esse pessoal atendeu foi impressionante, assim, né? Para acesso, para liberação de dados, foi super bem feito o trabalho. E vou te dizer, Emerson, e vocês todos, de um dia para a noite. Sabe quando você recebe informação assim, amanhã você vai ficar em casa, e aí, puta, você muda tudo, e mudou. Foi uma experiência que a gente soma aí no nosso dia a dia. Que legal. João, vai que é tua fé, eu não... Não, eu queria só chamar atenção numa coisinha, porque ele falou que eles criaram, né, todo esse esquema aí para trabalho remoto, tudo do zero, né? Então, no nosso estudo, 53% das empresas sinalizaram ali que fizeram também essa mesma movimentação. E a gente encarou também como um resultado satisfatório e algo legal para a gente compartilhar aqui,
porque teve uma aceitação e engajamento muito legal, né? Vocês fizeram pesquisa de clima desde aquela época lá e já tinha já um engajamento muito bacana dos colaboradores já nas primeiras ações, né? Então, Perfeito. e é bom você compartilhar também essa experiência, porque dá muito mais segurança de coisas que a gente precisa experimentar por uma primeira vez ali numa situação emergencial e que a gente faz acontecer com as pessoas certas, né, e tal. Eu tenho uma pergunta sobre o comitê, que você disse que na pesquisa que montou um comitê multidisciplinar, né? Como é que Sim. foi essa experiência? Como que isso ajudou? Como que foi importante? Bom, a liderança sempre tem que estar engajada com isso, né? Então, não posso dizer que a gente criou, porque a gente já tem um comitê de crise. E esse comitê que a gente só ampliou para mais algumas pessoas que não fazem parte dele. A gente, como representante da marca Coca-Cola, a gente tem que estar atento sempre à marca, né? Então, nosso comitê de crise, sim, qualquer coisa que acontece com a marca, a gente tem que se reunir e tomar ação muito rápida. A gente já aprendeu a decisões rápidas por conta disso, né? E agora foi uma situação também que nos levou a isso, assim, vamos reunir esse comitê de crise, porque é uma crise, né, uma pandemia, e o que nós vamos ter que cuidar para que todas as coisas, todos os pratinhos, vamos dizer assim, eles permaneçam no ar sem cair nenhum, né? Porque caiu um, caiu o processo, então você precisa estar com tudo aqui. Esse comitê é a diretoria eu chamo a presidência, vamos chamar assim, todos nós diretores, cada um responsável pela sua área, então sou eu do RH, é o jurídico, né, o financeiro representado pelo jurídico, a logística, o comercial, e a indústria. Então, são membros que discutem que ações ou que repercussões podem ter para a gente cuidar. Então, quando tem gente de todas as áreas, você discute a unicidade disso. A decisão é uma só, né? Então, se tiver uma decisão para tomar, todo mundo tem que discutir e entrar num acordo disso. Então, esse comitê já existe, ele só foi aprimorado. Então, a gente trouxe também para nosso comitê a área de gestão, sistema de gestão, né, que é uma governança que cuida dessas coisas até alinhados com a Coca-Cola, né, a Coca-Cola Company, e todos os dias a gente se reúne, todos os dias, desde que começou, né, mesmo que não tenha nada emergencial, que também não posso dizer que teve, mas a gente vai cuidando dia a dia. Então agora que o vírus chegou mesmo no interior, a gente tem visto isso, né, com mais intensidade. A gente se reúne para dizer como é que está o negócio, como estão as ocupações de leitos nos hospitais de campanha, nos hospitais que estão com ala disponível, né, UTI específico para a Covid, e cuidando para que os nossos colaboradores tenham um ambiente salutar para quem está lá dentro, né? Eu só adiantar, talvez vocês me falam isso, mas assim, hoje a gente tem claramente assim, a nossa empresa, ela é um ambiente controlado. O que eu estou cuidando agora é o que não está lá dentro. Então, assim, você participa de algum aniversário no final de semana quando te convido, então esta parte a gente está cuidando agora, porque o que está lá dentro a gente sabe que não está existindo contaminação. A grande maioria das pessoas que foram contaminadas, porque agora eu também tenho, elas pegaram Covid fora da empresa, em algum lugar onde não deveria, ou uma tia que visitou, ou um amigo que fez aniversário e a pessoa foi lá dar um ok e tal. E aí a gente discute isso no comitê de crise, por exemplo, né, assim, como cuidar para que a pessoa tenha consciência para não sair o final de semana para uma balada e depois contaminar e levar muita gente, porque o problema, além do contaminado, é o quantas pessoas ele teve contato e leva afastado, né? E aí qual é o risco de fechar a fábrica por conta disso? Esse é um grande desafio, Não né? sei se eu exatamente respondi a sua pergunta, mas o comitê funciona Sim. assim, então todo dia a gente discute preventivamente, né? A gente não espera a crise instalar. A crise é a pandemia. Então, agora, assim, como a crise não cresce dentro da Sorocaba Refrescos? Isso eu queria comentar, porque analisando todos os dados, né, a gente recebeu mais de 500 respostas aí no estudo, e entre as empresas que tiveram as melhores ações, assim, que conseguiram reagir rápido, decidir, com tantas mudanças, né, com um cenário tão maluco que foi, medida provisória todo dia, e justiça derruba e muda,
as empresas que tinham já um comitê de gestão de crise conseguiram lidar melhor. Então, fica aí uma dica, né? Além da experiência do Ângelo, olhando para os dados também que a gente recebeu na pesquisa, para as empresas que não têm, considerar essa possibilidade de criar um comitê, manter, para, em caso de crise, já saber quem aciona, quais decisões, um grupo que tem autonomia para decidir as coisas rapidamente, né, e já colocar em prática, né, isso ajuda bastante num momento como esse, porque para seguir o fluxo normal, né, avalia uma situação, propõe uma solução, aí leva para a diretoria, aí não realmente fica muito difícil, né, de conseguir conciliar decisões que precisam ser rápidas, como essa de vamos todo mundo para trabalhar em casa, tem que disponibilizar equipamento, o que vai ser disponibilizado, como que vai ser feito, como que vai entregar, tudo isso para seguir, né, um fluxo normal de decisão acaba não dando certo e demorando muito, né? Então fica aí uma dica. Né? Quem já tinha um comitê saiu na frente, né? Pois é. Só para você entender, para quem está nos ouvindo, como é que funciona o comitê, vou te dar um exemplo simples, como ele já funciona hoje, né? Vamos imaginar que um cara que saiu, um cara que faz vendas com moto, né? Que nossos consultores de vendas, a ferramenta de trabalho é moto. Vamos supor que esse cara aconteça algum acidente com ele e pronto, aconteceu o acidente, a gente automaticamente sabe dessa informação. Nesse momento a gente já reúne o comitê de crise. Por quê? Porque eu tenho que ter a comunicação aqui, porque o cara está logo marcado Coca, né? Sorocaba Refrescos marca Coca-Cola. Então já entra a comunicação, já entra a frota, já entra jurídico, já entra a área comercial, já entra RH. Então, essas pessoas se reúnem assim, como cuidar disso? Então, cada um já sai com um plano de ação. Então, quem vai para o hospital, já vai para o hospital. Quem vai para o local do acidente para ver se tem alguma coisa que possa fazer. Enfim, as ações, elas têm que ser muito rápidas para isso. Não adianta eu ficar esperando ela, nossa, o que aconteceu? Será que alguém machucou? Não, a gente já atua automaticamente se comitê. Tem 10 minutos para se reunir, depois tem tomada de decisão super rápida e plano de ação. Em 24 horas, a gente, inclusive, já tem a condição de mandar isso lá para a CCIL, porque a gente chama da Coca-Cola Company, qual foi as ações que nós tomamos para esse incidente, ou essa ocorrência, vamos chamar assim, que nós tivemos. Né? Então, isso ajuda muito a gente na tomada de decisão mais rápida. E também uma coisa, assim, nós somos treinados para isso todo ano. Existe uma empresa que a Coca-Cola contrata que nos treina para essas decisões, para essas tomadas de decisões em gestão de crise. Não à toa, né? Uma empresa. Vocês estão ligados também, uma marca que tem 128 anos, já tomou muita porrada, né? Em 128 anos já passaram por outras pandemias também, né? Mas isso é muito legal. Você colocou esse comentário em específico, era algo que a gente queria muito ouvir, né? Porque faz uma diferença enorme, enorme. Você já sabe o que acontece. Eu estava vendo uma palestra do Amir Klink e ele fala um pouquinho disso, né? Que o tempo todo o cara tá preparado para algo que o mar pode fazer que ele não sabe. Então não existe... cara, e se fizer tal coisa, eles têm algo já mais ou menos treinado no sentido de como eu reajo, não que eu vou saber o que vem, mas como eu reajo, né? Muito bom. E a gente tem isso mesmo, Emerson. Parece que você tem algumas ações de... Vou trabalhar de uma forma muito simples, não é bem assim, mas é como se eu tivesse ações de prateleira, sabe assim? Ocorreu isso? Puta, eu já sei. Ocorreu aquilo? Eu já sei. Né? Você vai aprendendo também. A gente lida com pressão de uma forma mais tranquila. Sim, a gente tem, nesse período de pandemia aí, muitas pessoas foram entrevistadas para uma visão mais futurística aí, né, como é que vai ser o futuro e tal, e a maioria deles eram pessoas que estudaram e compreendem muito bem o passado, né, então a gente teve filósofos, historiadores, pessoas aí que puderam trazer insights aí de como vai ser o nosso futuro e o nosso hoje, já que tá tão rápido esse negócio, né, as coisas estão mudando tão rapidamente. E eles dizem exatamente isso, né? Que a gente olha para a história e a gente aprende muito do que a gente pode fazer no futuro. Né? Então é bem isso, as experiências que a gente já teve anteriormente, elas são. Você disse na pesquisa que já tinha aprendido muitas coisas com a crise de 2015, então é um conhecimento
bagagem, que trouxe para você um repertório agora. Às vezes a gente fica muito assim, o que eu preciso aprender de novo para lidar com a próxima crise? Aprenda com quem já passou por elas lá atrás, que eles têm muita ideia visionária aí, entre aspas. E a gente aprendeu assim, nunca subestime uma crise, porque ela sempre envolve seres humanos. Então, e a cabecinha da gente, ela é uma maquininha que funciona super bem, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, a gente precisa entender assim, uma crise que aconteceu, a gente foi super bem obrigado, não necessariamente significa que eu vou repetir as mesmas ações por uma outra, Também, sim. né? Mas a gente tem uma bagagem. E você fica com o DNA assim na pele, você fala, puta, mais ou menos eu já sei o que funciona, o que pode não funcionar, né? Mas até que a gente se vira bem aqui na crise. Eu vou dizer, se perguntar, gosta? Claro que não, né? A gente prefere as condições normais. Mas na crise a gente vai bem. Estressa também um pouco, claro, né? Mas funciona. Faz parte. Legal. Vamos lá. Ângelo, deixa eu perguntar uma coisa. Com relação ao home office, quando vocês definiram aí de mandar esses 180 pessoas para casa, o público que ficou na fábrica, teve alguma polêmica? Enfim, houve alguma rádio peão, algum protesto, alguma coisa? Como que vocês lidaram com isso? Se houve, né? Como que vocês lidaram com isso? Não houve, mas também isso foi uma ação que a gente tomou imediatamente, né? Primeiro, a liderança que fica, né? Porque, assim, a fábrica funciona ininterruptamente, então ela funciona 24 horas, turnos de manhã, de tarde e de noite. Uma das ações emergenciais que foi tomada com a liderança, com a operação, é reunir com a equipe e dizer por que adotamos essa prática. Por que escolhemos aquele grupo para sair e por que esse grupo vai ficar? E esse grupo ficando, o que nós vamos fazer com isso? Então, o grupo que ficou, de que forma cuidamos? Primeiro, a gente estabeleceu horários para almoço. Então, por exemplo, nós estamos aqui juntos, nós almoçamos juntos, porque nós já estamos juntos, né? Eu vou chamar alguém lá sei lá, do financeiro para almoçar com a gente? Não, esse cara vai almoçar com quem já está lá. Então, nós estabelecemos horários e adotamos as práticas de prevenção mesmo. Então, distanciamento, para refeitório, toda a parte de cuidados, com luva, com lavagem de mão, com álcool em gel, espalhamos álcool em gel para a empresa inteira, para que as pessoas pudessem ter sempre o hábito de estar com a mão limpa, né, ou lavando ou usando álcool em gel. Ônibus, os fretados, porque as pessoas vêm, né, o pessoal da operação usa mais o fretado, com higienização, com espaçamento, enfim, Felipe, a gente cuidou da comunicação e das ações para que essa pessoa pudesse ficar seguro lá. Dizer, vocês estão ficando porque a empresa precisa de vocês aqui, aquele grupo consegue trabalhar lá em casa, vocês são tão importantes quanto, e para que vocês fiquem, a gente cuida aqui para que vocês tenham uma condição de trabalho ok, né? E assim foi. Então, nós não percebemos ruído nenhum, né? A gente, pelo menos, não repercutiu negativamente, as pessoas até entenderam isso. E a gente depois fez uma pesquisa, né, com uma pesquisa muito informalzinha nossa, e o grau de satisfação, tanto para quem está quanto para quem ficou, é super ok. Assim, as pessoas se dizem reconhecidas pelo cuidado que a empresa toma com os colaboradores, né? E aí eu vou dizer para você, é uma prática nossa isso, né? Tá no nosso DNA já. Então, eu fico falando, as pessoas ficam lá depois, nossa, que empresa maravilhosa. É verdade, é assim que a gente funciona mesmo, né? A gente tenta fazer o tempo que as pessoas entregam o resultado que a gente precisa, né? Bem, lógico que todas as empresas têm seus problemas, eu também não fujo disso, mas a gente cuida para que o nosso clima seja um clima ok, né? Satisfatório. Eu queria aproveitar a pergunta do Felipe, porque a gente tem vários ouvintes de empresas que participaram, né, da pesquisa e outros clientes também, que tiveram interrupções e que estão agora considerando voltar às operações, voltar a todo vapor, né, que estava com parte só da operação funcionando. Aí queria aproveitar a sua experiência de ter mantido a fábrica funcionando durante a pandemia,
para falar um pouquinho dessas ações, né? A gente perguntou ali o que estava previsto e a gente viu pelas respostas, né, que muitas empresas ainda não sabem muito bem todas as medidas que são necessárias para poder retornar à produção, funcionar. Eu vi que vocês fizeram bastante coisa, né, de medir a temperatura do pessoal na entrada, você falou até de um túnel lá para desinfecção, né? Higienização. Como é que é isso? Bom, primeiras medidas práticas, né? Que quando a gente começou a aprender como é que lida com vírus, né? A gente foi acrescentando coisa conforme foi vindo informação, né? Exemplo, no começo, quando saiu, a gente nem sabia que quem estava contaminado perdia o paladar. Depois é que a gente começou a ver que o paladar também perde, né? Diarreia também é um sintoma, então a gente foi aprendendo muito isso. Mas as medidas práticas na primeira linha do tempo, aquelas vinculadas à OMS. Então, distanciamento, lavagem de mãos, álcool em gel. Depois veio máscaras, né? Então, toda a nossa... não entra na empresa sem máscara, né? Agora virou uma não sei se é lei ou uma determinação do governo, dos estados e prefeituras, etc., mas a gente lá não entra sem máscara, né? A medição de temperatura. Então, como é que funciona hoje? O colaborador chega na empresa, antes de entrar, passar na catraca, ele mede a temperatura. Se a temperatura está ok, ele passa a catraca e entra por um túnel de desinfecção. O que é isso? É um túnel mesmo, né? Vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas é um túnelzinho de 2 metros, acho que nem isso sei se tem. Ele tem 3 jatos. Vou explicar como se você estivesse indo no mercado e você entra lá naquela parte que tem as verduras e tem aqueles guichinhos que tem deixando aquela verdura fresca. Lá é assim, são 3 jatos, na altura da sua cabeça, na altura da sua cintura e um pouco mais abaixo das pernas. A pessoa entra, faz um giro 360, né? Faz a dancinha do túnel. Faz a dancinha do túnel, molha mesmo, a gente brinca, levanta as mãos, parece que está sendo assaltado e tal. Vira lá, molha, passa por aquele jato e sai. E aí está pronto para ir para a área que ele vai atuar. O túnel, o produto dele chama quaternário de amônio. É um produto que usa para higienização, não faz mal à saúde, né? E a gente já fez uma pesquisa. Quando você passa pelo túnel, bom, assim, a entrada na empresa pelo túnel é obrigatória. A saída é opcional. Quando você vai embora é opcional. A gente está recomendando que faça também, porque a gente já mediu lá, a desinfecção, ela dura até 4 horas na sua roupa, assim, quando você passa, né? Óbvio, se você passar a mão em algum lugar, não sei o que, e depois não lavar, sua mão tá suja, né? Tá contaminada, não precisa ser com coronavírus, mas com qualquer outra coisa de sujeira. Mas a roupa fica lá um tempão desinfectada. Então a gente fala, ó, já que você vai sair daqui e vai embora, passa também, né? Que aí você vai chegar na sua casa... No trajeto, né? Exato. No começo a gente chegava em casa, parecia que entrava numa nave espacial, né? Tira a roupa, tira tudo, tira sapato. Não, Se tivesse um chuveiro de álcool em gel... Você falou desse túnel, meu sonho é ter um desse em casa para passar com a compra do mercado, né? Porque é um saco você limpar lá, item por item. Nem fala. É verdade, eu nunca pensei que eu fosse dar banho em pacote de arroz depois que eu chego do supermercado. Pleno 2020, limpar ovo por ovo. Dá para deixar a comida inteira também, né? Você pode fingir que ela não existe ali por 48 horas. Depois você vai pensar o que vai fazer. Mas enfim, tudo isso que a gente fez lá... Oi, desculpa. Mas tudo isso que a gente fez na empresa foi pensando no bem-estar do colaborador, né? E assim, outra coisa, todas as pessoas que tiram férias, né, antes de voltar, tem que falar com o ambulatório médico. Como você está, por onde você foi, por onde você passou, porque as pessoas tiram férias, mas não dá para viajar, né? Então, como é que está você para saber se você entra, se você retorna ou se você não retorna, né? Qualquer sinal de... E outra coisa, todas as pessoas também que manifestarem algum sintoma, antes de ir para a empresa, liga no ambulatório médico. Hoje eu acordei com dor de cabeça. A parte médica vai fazer toda uma anamnese e vai dizer, peraí, me conta onde é que você foi, como é que você está, que sintomas você está sentindo, por onde você passou. Se o médico entender que ok, você vai para a empresa, se não, você vai ou para o posto de saúde, né, se tiver alguma coisa mais
direcionado para um atendimento clínico, vai para o posto de saúde, para fazer o atendimento, para a gente ter segurança que você não entra na empresa doente, até pela sua saúde mesmo, e depois para não contaminar os demais, né? Então, essas medidas, a gente foi aprimorando e aprendendo de acordo com o crescimento da proliferação do vírus aqui no interior, né, que a gente agora tem, eu também não consegui escapar, a gente também tem pessoas que foram infectadas hoje, que são funcionários da empresa, um número pequeno, mas a gente tem, né, o vírus chegou no interior e a gente não teve como escapar. Deixa eu te perguntar, já que surgiu uma janela aqui, eu sou do lado das marcas, Ângelo, então eu gosto de estudar isso. A gente está numa onda de marcas agora que elas têm que pensar em aspectos muito mais amplos, que não só o consumo delas próprias pelos produtos que fazem, mas o como elas impactam na sociedade, né? Com a Coca-Cola não é diferente, como nós temos acesso à publicidade, né? E vocês estão ligados. Hoje as marcas elas precisam trazer um impacto interessante para o mundo. Vocês tiveram a oportunidade de, nesse momento, também impactar a região em que vocês estão, sendo solidários, né, conseguindo fazer alguma coisa? Teve algo que a Sorocaba Refrescos pôde fazer? Eu digo que é um privilégio. Tiveram o privilégio de fazer algo a mais pela região? Independente da pandemia, a gente já tem uma área de responsabilidade social que está comigo lá no RH, né? Então, a gente já tem os nossos trabalhos pensando nisso. Agora, na pandemia, a gente intensificou com doações de produtos, principalmente água para os hospitais. Isso a gente já fez com bastante intensidade. Todos os produtos nossos que não tiveram saída, a gente doou, né, para as instituições mais carentes. Então, esse movimento a gente fez está fazendo ainda, né? A gente ainda não acabou. Praticamente toda semana a gente faz doação de algum produto nosso para alguma instituição. Isso está na nossa plataforma de responsabilidade, mas com a pandemia isso a gente ficou mais atento. Então, a última, posso citar um evento que a gente fez agora, que foi doação de eu não vou saber exatamente o volume, mas águas aqui para Santa Casa, que é um hospital de referência para Covid. Nós entramos em contato com a estrutura deles lá, a área de marketing deles, e a gente foi lá e fez uma doação, né? Interessante. Isso já entra no nosso... eu nem ressalto, porque já é uma coisa que a gente já tem por hábito, mas, de qualquer forma, isso foi uma coisa que a gente intensificou. Entendi. Legal. João, tem alguma questão? Eu queria falar um pouquinho disso, né? Foi muito bacana ver esse resultado na pesquisa, né? Porque a gente cruzou os dados, né, de queda no faturamento com a intensificação nas doações, né? E foi muito bacana ver esse resultado, que embora a maior parte das empresas tenha tido queda acentuada no faturamento, as doações aumentaram, né? A gente vê a participação, a responsabilidade que as empresas assumiram em contribuir com os hospitais, seja com doação de máscara, álcool em gel, água, próprios produtos, né, da empresa. É bem bacana ver isso, né? E também muita gente se comprometendo aí com os colaboradores também para cuidar deles, né? Ouvir, cuidar para que as pessoas não se contaminem, né? Eu acho que a gente viu uma resposta bem interessante das empresas, mais organizada, me pareceu, até mesmo do que a gente viu do setor público, né? Que, enquanto muita gente já se antecipou, o Ângelo falou aí, já, né, desde o começo já afastou as pessoas preventivamente, já definiu o uso de máscara. A gente está vendo que, por exemplo, para o uso de máscara ainda é polêmica, né? Ainda está sendo discutido no governo, e isso já foi antecipado, né? As empresas já assumiram a responsabilidade de decidir, não esperar isso virar lei ou ser uma obrigação para começar a implementar essas medidas, né? Então foi bem bacana o resultado do estudo, assim, animador, porque a gente se preocupa, né, de ver a bagunça que foi a orientação da autoridade mesmo, né, que seria o setor público de abre aqui, depois Sorocaba mesmo saiu nos jornais, né, que o shopping abriu metade porque
um pedaço fica em Votorantim, outro em Sorocaba, cada município estava com uma orientação diferente, né? Então, nesse momento, a gente vê a responsabilidade das empresas mesmo, né? De assumir, de ter uma gestão forte ali para saber lidar com essa crise e não esperar tudo vir do governo, né? E até internamente, né, que os colaboradores, eu acredito que os olhos se voltam muito ao RH nesse momento, né? De esperar, assim, o que vão fazer, né? Quais são as ações, a questão até de empregos, né? Acho que os olhos se voltam muito para o RH e essa pressão acho que deve fazer deve impactar muito, né, nessa responsabilidade de ter uma decisão mais acertada e reunir pessoas que possam contribuir para isso, né? Esse cuidado a gente teve bastante aqui, e só para vocês terem uma ideia, a gente não adotou nenhum item da medida provisória do governo. Assim, nós não suspendemos contrato de trabalho de ninguém, nós não reduzimos jornada de ninguém, né, a única coisa que a gente fez foi, colocou home office, todas as férias que a gente podia, dentro do período, não foi nada que estava na medida provisória, mas quem tinha férias no período, que em período de gozo a gente tirou, né? Reduzimos muita despesa, tudo isso para a gente, com foco assim, a gente precisa manter o trabalho dessas pessoas, né? Então, que medidas a gente pode adotar aqui de redução de despesas, gastos, de uma forma geral, para que a gente mantenha o colaborador ok trabalhando com a gente, porque eu preciso dele, né? Tudo isso funcionou. A gente não adotou medida nenhuma e as pessoas reconhecem isso, e nós temos um cuidado a mais com as pessoas. Eu tenho uma grande massa da minha área, da minha empresa, trabalhando em mercados. Eu tenho os repositores, a gente chama de repositor de merchan, que é o pessoal que fica repondo produto na gôndola, e esse pessoal está exposto, né, ao risco muito maior, porque o mercado circula. Trânsito de pessoas, né? E então, as medidas com eles foram muito mais acentuadas, com o uso de máscara, com álcool em gel, com papel para limpar, enfim, tudo que a gente pôde fornecer, dando a eles uma segurança de que, assim, olha, a gente está olhando para vocês aqui, a gente fez, e é óbvio que a gente sente o retorno deles por conta disso, porque, na verdade, é um reconhecimento, né? Ô, Ângelo, então, como você comentou, deu para manter 100% da mão de obra, ou não foi necessário fazer desligamentos? Não fizemos. A gente só congelou as vagas que eu tinha em aberto, né? Entendi. E aí, assim, com uma lógica também, se eu tenho vaga administrativa em aberto e as pessoas estão em home office, como é que eu treino essas pessoas agora? Então, a gente vai sobrecarregar alguém nesse momento, mas é provisório. Então, a gente congelou para não ter que trazer ninguém de fora, né? Para uma área administrativa. No entanto, a área comercial a gente manteve, as vagas que eu estava em aberto eu mantive, né? Agora até que eu estou zerado de vaga. Mas por quê? Porque essa mão de obra que eu preciso está no mercado mesmo. Então, a gente buscou pessoas experientes, e aí, obviamente, muita gente demitiu. Eu aproveitei, né, algumas pessoas que estavam no mercado com experiência na área comercial e trouxe, mas a administrativa a gente congelou. A gente falou, não manda ninguém embora, mas segura as vagas novas, né? E foi isso a única medida, mas isso não impactou lá dentro, né? Porque a gente ia trazer quem estava fora mesmo, então foi tranquilo. Legal. Eu queria mais uma, assim, não sei se você pode falar, mas fique à vontade, tá? A receita do sucesso, então, porque você tem uma estrutura muito interessante. Como é que o RH de vocês se estrutura? Você tem Achei que era a receita da Coca que você ia pedir. Essa é boa, hein? Mas não deixa de ser, sabe por quê? Porque o cara do RH que tá aqui do lado falou assim, caramba, me conta como é que você estrutura o RH de vocês? Vocês têm especialista para cada um desses temas ou são mais generalistas? Em quantas pessoas vocês são? Ângelo, você fala assim, Emerson, eu não quero falar, fique à vontade, tá? Mas você acha que dá para compartilhar algo assim? Problema. Nós somos em 14 no RH, né? Dividido da seguinte forma, eu sou o responsável pela área, eu tenho um coordenador, que esse cara é responsável, ele é um coordenador que cuida da parte de desenvolvimento, remuneração, recrutamento e seleção e treinamentos. Né? Tanto é que os nossos treinamentos, eles continuam EAD. O que eu pude fazer de treinamento EAD, a gente aprimorou as nossas plataformas lá.
Então, eu tenho um coordenador com a equipe dele que cuida disso. Tem uma outra estrutura que é a que a gente chama de serviço de RH, folha e benefícios, né? E essa equipe é o que mantém o seu salário ok lá, né? Então, eu tenho que ter benefício funcionando, porque a gente também não cortou nenhum benefício, né? Nem é prática nossa e nem fizemos. Então, os benefícios ok. E eu tenho uma estrutura que é o médico e a enfermeira, que são as pessoas que estão na linha de frente lá dentro, né? São os únicos que não estão home office, porque a visita no ambulatório médico ficou grande, porque no começo gerou uma ansiedade muito grande que qualquer dorzinha no corpo que o cara tinha, ele corria no ambulatório achando que ele tinha pego coronavírus. Acho que não foi diferente dos outros lugares. Com certeza. Eu classifico assim, no começo era muito medo, pouco cuidado. Aliás, muito medo e pouco cuidado. Agora é menos medo e mais cuidado. Porque agora a gente já acostumou um pouco com isso, né? Infelizmente, a gente também se acostuma com a coisa ruim, mas agora os meus cuidados estão maiores porque eu falo, poxa, isso pega mesmo, isso é perigoso e tal, né? Mas essa equipe que eu tenho, né? Bom, esqueci. Depois, na hora que ela ouvir, ela vai ficar brava comigo. Mas eu tenho a parte de comunicação comigo. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Eu falei, uma área de comunicação para conseguir manter essa coisa girando? Então, é isso. A comunicação fica comigo. Comunicação é responsabilidade social, que tem uma pessoa que é responsável lá. E a nossa comunicação, ela foi, eu vou dizer assim, enxurrada de informação. Muito. A gente tem a nossa intranet, né, que a gente chama de link, e a gente tem muita coisa lá. Tudo que eu te falei aqui está lá com muita intensidade para as pessoas ficarem cansadas, até no bom sentido, de tanta informação para se garantir, né? Porque é o mecanismo que a gente tem para as pessoas lerem e entenderem. A gente tem muita informação lá. E isso é a menina que é a pessoa que trabalha comigo, que cuida, a gente junto, fazendo todo esse cuidado, né? É reunir com liderança, é reunir com analista. E a gente tem 2 programas que a gente botou agora em evidência. Um se chama Café com Ideias, que é um trabalho com a diretoria. Nosso presidente, a gente escolhe algumas pessoas aleatoriamente pelas áreas e toma um café com ele para dizer como está o negócio, como está a expectativa do fechamento do mês e tarará, né? Isso é comum lá. Agora não, agora a gente fez lives com eles, então eu até não tinha respondido isso na pesquisa porque a gente não tinha feito ainda, né? Agora a gente já faz uma live com a liderança toda, que são 60 líderes, eu estou falando de gerente a supervisores, e esse diretor-presidente, ele dá as informações do negócio, como está o negócio, como é que a gente está caminhando, como estão os resultados, que ações tomamos, que medidas econômicas nós tivemos e parará. E um café, um canal RH, que é a equipe de analistas, eu e o meu coordenador, que a gente desdobra. Tudo que o presidente fez com a liderança, a gente desdobra com o analista, né? Então, nós já tivemos 2 ou 3 lives com eles. Semana que vem, na quinta-feira, tem um outro, né? Tem 2 quintas-feiras para frente que tem um Café com Ideias e um canal RH, para que a gente mantenha esse pessoal ativo também, que está em casa, né? Principalmente, porque aí agora, assim, quando está na empresa, chama 10, agora a gente chama todo mundo no Zoom ou no Teams, então entra lá os 60 líderes, entra os 140, cento e tantos analistas, e eles têm essas informações, e são assim, o que a empresa está fazendo, qual o cenário para o segundo semestre. Nós revisamos meta agora para o segundo semestre, não teve como, né? Então, revisitamos o planejamento estratégico para fazer as adequações para segundo semestre, e eles precisam ter essas informações. Então, a gente está fazendo isso através de lives. Perfeito. Eu olho para o que você está me dizendo, eu estou pensando aqui, Ângelo, em alguém que possa estar pensando assim, mas vocês são muito privilegiados, né? O seu segmento sofreu, como alguns sofreram muito mais, a gente viu isso, né? Mas, por outro lado, vocês já se preparavam para muita coisa antes, né? Você não vai passar como um sobrevivente por essa crise, eu estou vivo e estou construindo, cara.
O mar tá revolto, mas assim, preparei o casco para aguentar o impacto das ondas, né? Então não é uma mera questão de sorte, apesar de, óbvio, mas o teu segmento não foi o que mais sofreu, mas não é sorte. Acho que eu posso fazer essa leitura, né? Pode, você está correto com essa leitura, não é sorte não. É que a gente vai atuando, cuidando para que as coisas não tomem um vulto muito maior do que efetivamente eles são, né? Uhum. E a gente já por prática aqui dentro, muita comunicação, muita informação, muita participação da liderança, né? Todo mundo é muito ativo, assim. Então, nessas horas, a gente percebe que há uma unicidade. Todo mundo está com o mesmo propósito. A gente vai passar por essa juntos também, Uhum. né? É óbvio que você toma uns trancos para lá, um tranco para cá, etc., mas a gente vai sair dessa. Você sabe que o impacto maior para o nosso negócio são os pequenos negócios que fecham, né? Sim, A gente imagino. tem muito barzinho que o coitado ficou fechado e ele não tem outra fonte de renda, né? Sim, Então ele tem que fechar a porta mesmo, aí ele vai quebrando, coitado, né? sim. O que a gente pode ajudar, a gente ajuda, mas ele também vai. Muitos deles, no começo, quando fechou mesmo o comércio, esses coitados não tiveram tempo de se preparar, né? Uhum. Quanto barzinho, o bar mesmo, assim, ou lanchonete que o meu consumidor vai lá, toma uma coca ou com uma quentinha, ou né, com PF, ou um lanche, e esse cara fechou, né? Sim. Então, esse é o impacto que traz para mim. A gente vai lá, bate na porta dele e fala assim: Ei, cidadão, você não quer fazer seu pedido essa semana? Ele fala: Mas, Ângelo, eu estou fechado. Né? Não é nem que eu não quero, mas meu consumo caiu muito, né? Eu não estou Sim. conseguindo entregar a quantidade que eu vendia. Aí diminui meu volume, né? Você sabe que essa reinvenção que a crise nos dá, ela pega qualquer um, né? Porque a gente olha para a gente estava tendo uma conversa dessa, e o João falou assim, cara, se você tinha um bar ou algo e você não tinha um mecanismo de vender com a porta fechada, complicou. Porque É, enquanto a gente vê o índice de consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, vocês distribuem a Heineken também. Então, vocês, de certa forma, têm ali o portfólio Heineken que tem bebidas alcoólicas. Fora as outras. Então, se a gente pega o consumo dela aumentando, por onde é que a pessoa está adquirindo? Ou ele está indo para o autosserviço ali, ou ele poderia continuar consumindo daquele boteco, né, para falar bem específico, daquele barzinho ali da mas é região em mesmo, que né? ele mora, de uma forma que tivesse um delivery, uma entrega, né? Então isso faz com que esses pequenos empreendedores estejam conectados. O Sebrae ajuda muito com isso, aliás. Pensa no mecanismo, porque chegar um momento tem que baixar essa porta, você tem que ter outro recurso, tua receita vem de 100% desse consumo físico aqui, né? Que é algo que também muitas vezes as próprias indústrias, eu acho que vocês, com os traders, o pessoal de campo, eu imagino que esse pessoal de merchandising, eles dão muito apoio no ponto de venda para tentar impulsionar a venda ali, né? Muito, Seriam muito. recursos dentro de outros meios para esse cara pensar que não só no ponto de venda, mas ele pode ter outros meios para atender a região dele ali, né? É verdade. Sabe, Você sabe que. Oi, Fernanda, vou falar, desculpa, não, pode ir. pode falar, pode falar. A gente tem dois canais de venda, vamos dizer assim, né? Um que a gente chama de MF, que é o mercado frio, e o outro Uhum, que é o AS. O que é mercado frio? Mercado frio é você chegar num PDV, num bar, num boteco, e consumir ali, né? Você vai lá e pede uhum, uma coca com uma coxinha do cara que ele vende. O AS é o autosserviço, é você ir numa grande rede e compra e vai consumir na sua casa, né? sim, Essa parte do mercado frio, para a gente, é a que mais teve impacto. Porque sim, hoje eu só vou no mercado, eu não vou consumir no bar, então eu vou ter que ir no mercado comprar, né? E aí sim, o nosso trabalho com esse pessoal de merchan que fica nas grandes redes é muito maior, né? Primeiro que ele tem sim, que botar nosso produto exposto ali para o cara chegar lá e ver, né, que ele precisa tomar uma coquinha lá na hora que ele está almoçando junto com a família dele. Então, e aí você vai fazendo todo o trabalho em cima disso, preservando o mar. Sabe que ontem, eu só cortei o raciocínio, mas ontem, com essa medida de que o mercado tinha que deixar fechada a parte de que não é essencial, né, tipo plásticos e eletrodomésticos e roupa, teve um mercado que apoiou a gente também, a gente trabalhando junto, nós fizemos uma barreira de produto Coca, uma parede mesmo assim, com produto Coca. Em vez do cara colocar aquele tapume lá, aquela lona preta, né, que alguns fizeram, o nosso fez uma parede de produto. Ah, legal, né? Você estimula o consumo e aumenta a Sim. venda. Essas alternativas criativas o nosso pessoal de merchan que tem, o nosso pessoal de vendas que está no cliente tem, né? E essa parceria que a gente desenvolve, que aí o cara me ajuda e eu ajudo o cara também, né?
Sim. Mas cá entre nós, você tava torcendo para aquela parede de coca não durar 2 dias no mercado. A pessoa pegou daqui, pega outra gira, pega daqui, pega lá, acabou a Coca-Cola. Você bota repositor lá e fala assim, fica atento, esvaziou sim. Você sabe que, ouvindo o Ângelo falar, eu gostaria que quem está ouvindo a gente agora também tivesse a sensação, né, de que dá uma confiança de um RH que está atento, está conectado, presente, né? O João fez um editorial lá no nosso estudo falando justamente sobre essa crise de confiança, né? Que eu acho que, além de toda essa crise de saúde, é um dos pontos, dos pilares que mais pegam, né? Porque por ser uma crise aí com um motivo novo, né? Um contexto novo, as pessoas ficaram muito sem apoio, né? Em quem que eu confio, onde que eu vou buscar conhecimento, aprendizado, quem que vai me ajudar? E acho que essa lição de casa aí que vocês estão compartilhando aí com a gente das ações que tiveram na empresa, de comunicação e RH, de passar mesmo essa ideia de que a gente está responsável, a gente está se cuidando disso, você está amparado. Eu acho que isso é uma lição gigantesca para o RH, assim. Seria muito bom se a gente pudesse ouvir mais exemplos como esse, porque eu acho que é isso que a gente precisa para seguir falando, depois do que a gente fala de carreira, propósito e tudo mais. Se a gente tem empresas e marcas que se preocupam e olham para esse com critério do jeito como vocês fizeram, essa é a base. Não adianta depois a gente querer falar de remuneração e plano de cargos lá na frente, se essa confiança não é construída desde o álcool em gel ali, da dancinha do túnel, dessas ações anteriores, né? Eu aprendi muito, desculpa, João, mas eu aprendi muito na minha trajetória de carreira que se você quer ser um RH atuante, entenda o negócio. Se você quiser ser um profissional de RH participativo, inserido numa mesa de diretoria de tomada de decisões, entenda o negócio. Porque quando você entende o negócio, você chega muito próximo daquilo que o teu cliente interno precisa. Você não fica só na parte do apoio, fechando folha de pagamento, que isso é super importante. Se eu erro 1 centavo no pagamento de alguém, eu sou claramente criticado, porque a pessoa está esperando o pagamento correto. Mas antes disso, isso é consequência, né? Antes disso, você entende o negócio. E eu hoje, eu digo assim, claramente, eu conquistei um espaço, não só aqui, mas nos lugares que eu passei, porque eu sou muito perguntador. Uma vez eu escutei isso, um cara que me treinava assim, nossa, como você é perguntador, mas eu sou mesmo, e aí eu vou entendendo o negócio, eu consigo discutir com o meu cliente interno, porque eu entendo o negócio dele. E aí o cara confia em você, fala, puta, esse cara vai me atender, porque ele sabe do que eu preciso efetivamente, né? Então, não é uma receita de bolo, nem nada, não sou mentor, não, mas é uma dica, assim, se você quiser que seu RH seja presente, ou seja reconhecido, e faça presente e conheça o negócio. E eu falo isso para minha equipe. Cada vez que você fica sentado lá na sua cadeira e você não vai até o seu cliente, você espera a demanda. Então, se antecipa ela, vá até lá. Participe do negócio dele, que aí você tem o cliente enxerga de outra forma. Né? Então, eu agradeço, eu faço o que eu gosto, na verdade, né? Eu me divirto. Eu brinco que eu me divirto lá, não me estresso, trato todo mundo super bem, eu respeito, o pessoal que trabalha comigo fala muito isso. Caramba, como é que a gente pode tratar alguém mal? Qualquer um que chega aqui na sala, o Ângelo atende com uma simpatia, como é que eu vou ficar bravo com alguém, né? Mas, gente, o respeito pelo humano é o primeiro da nossa área, né? É a bandeira. É isso aí, vocês estavam esperando a receita da Coca-Cola do líquido? Na verdade, foi uma pegadinha, a receita da Coca-Cola é essa aí. Até porque a do líquido eu não posso contar, porque vocês precisam tomar para ir descobrindo. Essa daí é assim. segredo. Quanto mais toma, mais você descobre o segredo dela. Ângelo! Eu ia falar muito na linha do que o Ângelo falou, de todas essas ações, tudo isso que a gente está vendo, acho que é importante só pensar que isso não fica só no RH, né? Não são só os colaboradores que vão ser impactados por essas medidas, né? A gente tem visto aí, tem até pesquisas indicando isso, a imagem das empresas, de como elas lidaram com a crise, também é afetada. Então, isso afeta diretamente o próprio resultado do negócio. Então, é importante o RH entender o negócio e saber que a forma como ele está lidando com as pessoas, com a crise,
com a comunicação afeta não só os colaboradores da empresa, mas a marca e a forma que o consumidor final vai perceber aquela empresa, né, aquela marca. Então, perfeita a resposta já. Nem preciso fazer minha pergunta. Felipe, tem alguma questão aí? Que a gente está chegando no fim? Não, eu tinha várias questões, mas o Ângelo ele consegue responder tudo de uma forma assim super assim, explicativa. Cada vez que ele ia falando, eu ia reduzindo meu portfólio. Tudo. Desculpa, cara, eu não queria te deixar. Não, imagina. Fomos bem-sucedidos, foi respondido. Foi perfeito. Ele deu a fórmula do sucesso, né? Só a fórmula da Coca que depois ele vai colocar aqui embaixo aqui do vídeo, né? Só que não. Ângelo, eu queria muito te agradecer, dizer que, te ouvir é muito legal, cara. E você disse assim, experiência com podcast minha, peguem leve aí. Mas, cara, deitou, foi bem interessante. Você deu o recado final, que é o recado de sucesso para qualquer um de nós. Porque se eu te perguntasse por que a Coca é diferente, se você me dissesse assim, não, Emerson, eu faço parte do RH, essa parte da Coca ser diferente, você tem que perguntar pro pessoal. Aí eu ia falar assim, não sei não, porque você tem que saber. Porque é a empresa que você representa, é a marca que você representa, e tá muito do ser questionador aí que faz perguntas. Ângelo, obrigado, eu queria deixar a última palavra, se tiver mais algum recado, pessoal, a voz é tua. Pessoal, eu agradeço muito, eu juro para vocês que foi divertido, passou super rápido. Eu achei que vocês iam me sabatinar com coisas assim que iam ser difíceis de eu escapar, né? Tipo o segredo da Coca. Achei que vocês iam insistir muito comigo. Né? Vocês insistiram, mas eu fui inteligentemente cuidando de outra forma. Deu outras receitas pra gente. Exatamente. Eu estou brincando justamente porque assim, o nosso bate-papo foi super descontraído. Muito obrigado pelo convite. Eu me senti lisonjeado, então espero que eu tenha contribuído aí com a expectativa de vocês e sucesso para nós todos, tá? E eu fico muito à disposição, que precisarem continuar comigo, minha equipe lá no RH da Sorocaba Refrescos. Um beijo grande para todos vocês, fiquem bem. Muito obrigado, Ângelo. João, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Fer, mais uma vez, muito obrigado. Agora. Ah lá. Obrigada, hein? Pra fazer inveja, hein? Você viu que eu mandei entregar só pra Fernanda, né? Mas... A minha não tá ainda, hein? Muito bom, Fê. Eu queria dizer para você que está nos ouvindo, segue a gente aí na plataforma de streaming que você tiver. Se tiver pelo YouTube, se inscreve no canal para você acompanhar tudo que a gente tem publicado. Toda semana tem um conteúdo muito interessante, né? Que envolve não só o mundo de remuneração, como todo o entorno que nos cerca, né? Muito obrigado, Ângelo, mais uma vez. Muito obrigado você que nos ouviu e até o próximo episódio, hein? Tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal. Tchau.